Cássio, conta um pouco pra gente, pra quem não te conhece, um pouco sobre sua história, pra gente entender um pouco sobre a sua trajetória. Bom, vamos lá. Quem sou, de onde venho, para onde vamos, né? Para onde vamos não tem como responder que eu não sou futurologista, mas Sim. sou jornalista automotivo, com mais de 20 anos de carreira, já fiz bastante coisa aí. Hoje eu sou apresentador do programa Automais, no Band Esportes, tenho meu canal no YouTube, então sigam aí youtube.com/CassoCortes ou youtube.com/Automaisoficial, é o jeito mais fácil. @CassoCortes no Instagram também. Sim, e nesses 20 anos de carreira você viu muita coisa, né? E para chegar até agora, assim, você vê o advento dos carros elétricos, a forma como que tem ocorrido isso, como que você vê essa Na questão? verdade, mais do que 20 anos de carreira, Comparando assim, né? eu tenho uma vida como um apaixonado por carro desde que eu me conheço por gente, né? Então, acho que eu consigo te fazer, com alguma precisão aí, uma fotografia dos últimos 35 anos, do que aconteceu com a indústria no mundo e no Brasil. Sim. E a eletrificação é um caminho que a gente sabe há muito tempo que é inevitável, né? Assim como, se você pegar, eu gosto de fazer o paralelo com a telefonia celular, né? Quando surgiu os primeiros telefones celulares, aqueles tijolões custavam 2, 3 mil dólares no Brasil e ninguém falou, nossa, isso nunca vai funcionar, isso nunca vai ser a tecnologia prevalente. Todo mundo entendeu que era uma questão de tempo, né? À medida que as tecnologias vão se difundindo, o preço vai, não só pela própria evolução em si da tecnologia, mas pelo fato dela ficar cada vez mais numerosa, né? Economia é simples, né? Mais quantidade, menor custo unitário. Então, o que aconteceu com a telefonia celular, sei lá, começou um processo 20 anos atrás, mas eu acho que na era do smartphone, mais a gente nota isso aí nos últimos 10 anos, o quão o negócio, hoje em dia todo mundo tem um supercomputador no bolso, né? A preços, tickets de entrada aí bastante acessíveis. O carro elétrico é a mesma coisa, né? Esse processo começou mais fortemente, né? Os primeiros elétricos foram disponibilizados para o público através de leasing ainda nos Estados Unidos nos anos 90, e hoje a gente tem países como a Noruega em que os carros elétricos são a maior parte do mercado, são a maioria. Aqui no Brasil ainda é tímido, a gente vai falar um pouco sobre isso, das razões, ainda é coisa de menos de 1% aí do total de mercado, mas é uma curva irreversivelmente ascendente. E por que você acha que ainda é muito tímido o mercado dos carros elétricos aqui? A gente está num momento nessa curva aí do celular, digamos que, vou seguir o paralelo aqui, a gente está mais ou menos, começou lá o StarTAC tijolão, depois acho que o momento que o celular explode no Brasil, a gente estava falando daqueles Nokia 5120 Sim, ali que a coisa, eu acho que em termos de curva da tecnologia no Brasil, a gente está um pouco ainda nessa época, ainda é bastante caro o carro elétrico, o carro eletrificado, num país que a gente sabe que não só a renda média, o Brasil é a 79ª, 80ª renda per capita do mundo, né? A gente é um país de renda média para baixa. Então, naturalmente, um país onde o ticket de entrada de um carro comum hoje é 60 mil reais, um carro eletrificado está falando de 150, 170, 160, 170 mil reais de ticket de entrada. Mas como a gente estava falando em relação aos celulares, esse ticket de entrada vai cair cada vez mais e eu prevejo aí em coisa de 4, 5 anos uma fatia bastante significativa do nosso mercado, quem sabe 20, 30% do nosso mercado já esteja eletrificado. Sim. A Volvo mesmo, né, pretende daqui até 2030 ter toda a produção dela de carros totalmente eletrificada, né? E como que você vê, no caso da Volvo, por exemplo, a gente vê que o design, o conforto, né, do carro é muito... para onde os motoristas olham quando vão, né, comprar um carro da Volvo. Eu acho que a parte de eletrificação conta muito também. Sim, o que além disso atrai, no sentido de potência, no sentido de automação. Vamos lá, vamos por partes, como diria o esquartejador. A Volvo ela é a marca que mais driva a eletrificação, não só no Brasil, como no mundo, né? Ela é uma montadora que está comprometida a ter todos os seus produtos
eletrificados, aliás, 100% elétricos já a partir de 2030. Isso é algo que a indústria está fazendo mundialmente, porque as legislações de diferentes países, diferentes mercados, os mercados mais relevantes do mundo, né, Europa Ocidental, Califórnia, tem um timeline aí. Alguns vão estar 100% eletrificados ou vão banir a venda de carros a combustão em 2035, outros em 2040, outros em 2045. E a Volvo é uma marca que falou, não, eu vou fazer isso antes. Já em 2030, 100% dos meus carros vão ser elétricos. No mercado brasileiro, especificamente, a Volvo, só existem 2 países no mundo hoje que a Volvo só vende carros eletrificados, que são a Noruega, que é, em termos de market share, o maior mercado de carro elétrico do mundo, onde o carro elétrico já é a maioria, e o Brasil. Então, não é à toa que, ano passado, a Volvo se tornou pela primeira vez a líder do segmento premium no Brasil, porque o público quer sim a eletrificação. E amarra um pouco com o que a gente estava falando no começo. Ainda é algo que está acessível a um público que consome mais os carros premium no Brasil, porque o ticket de entrada ainda é alto. Mas à medida que isso vai se tornando o padrão da indústria, e não só por uma questão de preferência do consumidor, mas até por uma questão de legislação, em mercados como a Califórnia, como a França, como a Alemanha, o carro elétrico vai se tornar cada vez mais numeroso e esse ticket de entrada vai cair, né? Mas eu acho que no caso da Volvo, essa liderança que ela chegou no Brasil em 2020, que deve manter agora em 2021, está muito ligada à eletrificação. E eu tenho um testemunho de um cara que hoje eu estou com um XC40 Recharge plug-in, é o primeiro carro eletrificado que eu já tive como carro de uso diário. E quem experimenta, eu falo isso, todos os vídeos que eu falo sobre isso, quem experimenta a chance, né, de ter no uso diário um híbrido plug-in, nunca mais vai querer voltar para um carro a combustão normal. Porque é um carro que você, no dia a dia urbano, que é onde os brasileiros fazem 90%, 95% do número de horas ao volante, é um carro que se comporta como um carro 100% elétrico. Mas por ser um híbrido, né, por também ter um motor a combustão, ele não tem as restrições de um carro em questão de autonomia, né? Se você for fazer uma viagem longa, você tem a condição de abastecer num posto convencional. Então ele é o melhor dos 2 mundos e num primeiro instante a eletrificação no mercado brasileiro vai estar muito ligada ao híbrido plug-in, mas já existem sim os carros 100% elétricos, o próprio XC40 já tem uma versão que é o XC40 Pure Electric, que é 100% elétrico, que já tem mais de 400 km de autonomia, né? Então isso já, as pessoas às vezes têm uma certa angústia, uma certa ansiedade, mas o carro elétrico, onde eu vou reabastecer? Mas a verdade é que no uso normal, 95, 97, 98% do tempo do seu uso, da sua quantidade de horas atrás do volante no carro ao longo de um ano, se dão em trajetos menores do que a autonomia do seu carro, né? Então, o carro elétrico, 100% elétrico, ele também já é bastante viável no Brasil, especialmente aqui no Sudeste, onde a Volvo e outras marcas, e até não montadoras, né, fornecedoras de energia, de combustível, as marcas do setor de energia estão desenvolvendo muito rapidamente a rede de abastecimento, de carregadores elétricos para quem tem carro 100% elétrico. Sim, e você acha que quando tiver mais abrangente as opções de carregamento, por exemplo, e o valor do mercado estiver mais baixo, você acha que vai ter um aumento na preferência pelos carros, principalmente os híbridos, por conta da autonomia? Não, já está havendo, né, ano a ano, se você compara sempre o ano atual ao ano anterior, o crescimento dos carros elétricos é brutal no mundo e também no Brasil. Aqui no Brasil a gente vem de uma base ainda muito baixa, né? Mas se você cresce de 1% para 2%, é um crescimento de 100%, né? Então a gente tem esse crescimento exponencial no Brasil já há bastante tempo, drivado até pelo aumento cada vez maior do número de opções que o mercado traz, né? Então, para continuar no exemplo da Volvo, a Volvo é uma marca hoje que tem 100% dos seus modelos no Brasil eletrificados ou 100% elétricos. Então, quanto mais opção vai surgindo, maior vai sendo o market share do carro elétrico. E amarrando com um pouco que a gente falou no começo, à medida que eu estou falando,
quem tem a oportunidade, aqui no Brasil ainda a gente pode dizer o privilégio de poder escolher um carro eletrificado, se converte, porque o produto é superior. O carro elétrico no dia a dia, ele é um carro que te dá torque instantâneo, então você acelera, ele tem, para quem gosta de dirigir, para quem, como no meu caso, que sou piloto de competição, gosta de velocidade, é um carro que oferece muita performance, ele não faz ruído, ele não polui, e no meu caso, que eu tenho placa solar em casa, eu ainda rodo com custo zero. Meu carro, ele faz, tecnicamente, quando eu estou em trajetos urbanos, ele faz infinitos quilômetros por litro, porque eu carrego ele na placa solar com o Volvo Wallbox que eu tenho na minha garagem e não consumo gasolina. Só passo a consumir combustível quando eu faço trajetos que vão acima da autonomia do motor elétrico dele, que é de 44 quilômetros. Então, eu só começo a consumir combustível, consumir gasolina, no quilômetro 45 de uma viagem. A questão do Volvo Wallbox é muito interessante também, né? Em relação também ao custo-benefício. Essa é uma tem várias... O carro elétrico, ele traz uma série de quebras de paradigmas e várias a gente nem para pensar às vezes, né? Uma coisa que muita gente fala, mas quanto tempo leva para recarregar? E eu falo, olha, 5 segundos. Você ajuda? Não, porque qual é a sua experiência? Quando você está num carro a combustão normal, nossa, precisa abastecer, você para no posto, aí você, o cara frentista vem, fica ali 6, 7 minutos para encher um tanque, aí você vem, você paga. A experiência de dia a dia, de você abastecer um carro, é 10 a 15 minutos, né? Aí você já aproveita que parou, vai na loja de conveniência, pega alguma coisa. A experiência de abastecer o meu carro eletrificado no dia a dia, a minha experiência de usuário é a mesma de carregar meu celular. Eu chego em casa, estaciono, plugo. Outro dia, quando eu saio, a bateria está cheia. Então, isso é uma das coisas que as pessoas têm essa coisa, mas leva muito tempo para carregar. Para você recarregar toda a bateria, sim, mas é um tipo de... um processo, uma forma de uso diferente, porque você faz isso em casa, no momento que você não está dirigindo. E a sua experiência de usuário, o tempo que você realmente investe para carregar o carro é ínfimo, né? É o mesmo que você leva para carregar o seu celular. Além disso, cada vez mais a gente vai ter as redes de eletropostos, mas com carregamento rápido, né? Hoje em dia já existem muitos eletropostos aqui na região de São Paulo que a gente chama de nível 2, né? Que é, por exemplo, o Volvo Wallbox que eu tenho em casa, que você encontra, por exemplo, aqui, a gente está na Zona Oeste de São Paulo, tem uns 3, 4 pão de açúcar aqui em volta, que tem. Nesse nível 2, que é o carregamento a 240 volts, você recupera aí 80% da bateria em menos de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, para você ter o carregamento completo da bateria num XC40 Recharge, para a gente manter o mesmo exemplo, leva 3 horas. Mas o carregador nível 3, que é essa já... nos Estados Unidos já é bastante frequente, aqui no Brasil está entrando, são carregadores que eles reabastecem 80% da bateria de um carro 100% elétrico, de um XC40 Pure, né? Ou seja, é um carro que tem autonomia para 400 km, ele vai te abastecer ali 320 km de autonomia em 15, 20 minutos, né? Isso já é uma realidade hoje em boa parte dos Estados Unidos e, como a gente estava falando desde o início, a difusão disso aqui no Brasil vai acontecer de forma cada vez mais rápida. Quando a gente tiver essa rede de carregadores rápidos estabelecidas, a diferença de conveniência entre viajar num carro 100% elétrico e num carro ou híbrido ou a combustão vai ser muito pequena. E aí é o ponto de inflexão em que o elétrico vai passar a ser a forma predominante, né? Antes mesmo dele legalmente estar banido, né, em vários mercados lá fora, a gente não sabe quando isso vai acontecer no Brasil, se e quando, quer dizer, vai acontecer, né, porque o padrão da indústria mundialmente vai mudar, mas a gente ainda não tem esse timeline no Brasil, provavelmente a gente vai ter isso acontecendo um pouco depois aqui. Mas o carro elétrico, ele vai se tornar o elétrico ou o eletrificado, ele vai se tornar o padrão do mercado muito antes desse banimento do carro a combustão, né? Não estava falando questão de, eu acho que 4 a 5 anos para a gente ter uma fatia significativa do mercado, coisa de 20% a 30%, e menos de 10 anos para a gente ter o carro elétrico como um carro, ou eletrificado como um carro predominante
Quando eu falo isso, estou falando não da frota, estou falando das vendas de carros novos no Brasil ano após ano. Estamos em 2021, antes de 2030, eu cravo que os carros eletrificados vão ser 50% mais um do mercado brasileiro. E uma coisa que, né, a potência dos carros, né, elétricos, em comparação à potência dos carros a gasolina, não há diferença alguma, né? Há bastante, na verdade. Existe uma frase clássica Porque aí... tem uns mitos em cima disso, às vezes, Exato, né? exato. Vamos desmistificar. Uma coisa assim, eu tô há 20 anos nessa estrada aí, duas coisas com qualquer carro que as pessoas que gostam de carro perguntam. Se é um carro de corrida, se é um carro esportivo, é a quanto chega? Que é uma pergunta, a não ser que você more na Alemanha, que é o único país do mundo que as estradas não têm limite de velocidade, velocidade final é algo completamente irrelevante. Quando você fala não só de carro de rua, mas de carro de corrida mesmo, né? O carro de corrida, ele não é feito para chegar a uma velocidade máxima alta. Um Fórmula 1 ele não é projetado para isso. O Fórmula 1 é projetado para percorrer um circuito no menor tempo possível. E para isso, amarrando com outro ditado clássico, que a gente fala a segunda pergunta de quem gosta de carro é quantos cavalos tem? Qual é a potência? E na verdade, muito mais importante do que a potência ou a cavalaria de um carro, em relação ao quão você usa, o quão esse carro parece rápido para você no seu dia a dia, ou mesmo na pista, falando de um carro de corrida, é o torque. Então existe essa frase clássica que potência vem de carro, porque uma marca diz, meu carro tem X cavalos e o outro tem Y, então se usa muito, até no marketing, a potência vem de carro, mas torque move carro, porque o torque ele é a capacidade de sair da inércia. E aí, muita gente sabe, se você pegar aqui no Brasil, eu vou chutar, mas mais de metade das pessoas com certeza sabem qual é a potência dos seus carros. E mesmo que seja um carro popular e tudo mais. E eu te garanto que menos de 10% sabe o torque do seu carro. E o carro elétrico não só ele tem mais torque do que o carro a combustão equivalente, como ele tem o torque instantâneo, né? Pensa a sua... se você tiver uma escova de dente elétrica e ligar ela faz bzzz, né? Ela chega ao máximo instantaneamente. E é isso que o carro elétrico traz. Ele tem o torque instantâneo. O carro a combustão, você fala, o carro tem um pico de torque de X quilos a Y RPM, 2.000 RPM, 3.000 RPM, né? Quem tem um contagiros ali no painel está acostumado a ver isso. O carro elétrico ele tem sempre o torque a 0 RPM, ele não precisa crescer de giro para entregar o torque máximo. Então, isso traz um nível de performance prático no mundo real. Vamos seguir nos números aí do XC40 Pure Electric, que é um carro que tem 407 cavalos, que é muito, é bastante, mas ele faz de 0 a 100 em 4 segundos. Isso é tempo de... quando eu era moleque ali, começando a ler revista de carro, os carros mais rápidos do mundo era Ferrari F40, Lamborghini Diablo, esses carros aceleravam de 0 a 100 em 4 segundos, na casa de 4 segundos. Então, com o torque instantâneo, o carro elétrico ele te dá, no caso de um XC40 Pure, que é um SUV familiar, espaço para 5 pessoas, bagagem, ele faz 0 a 100 em 4 segundos, porque o torque está vindo instantaneamente. Então, na verdade, o carro elétrico no dia a dia, ele acaba sendo muito mais ágil e até mais gostoso de guiar, né? Uma outra coisa que as pessoas, que eu estava falando aí, várias quebras de paradigma que a gente vai ter. A própria forma de você desenhar um carro agora, ela muda completamente, ela vai mudar muito nos próximos anos, né? A gente ainda está numa fase um pouco híbrida, em que, por exemplo, se você olhar um XC40 híbrido e um XC40 elétrico por fora, eles são praticamente idênticos, né? Você tem uma plataforma que foi desenvolvida por um carro originalmente a combustão e esse carro foi eletrificado depois. Então ele tem um capô, por exemplo, a parte da frente ali. Mas se você abrir o capô, não tem nada embaixo. Ele tem um outro porta-malas com mais de 400 litros de capacidade, porque a gente ainda está nesse período de transição. A partir do momento que você começar a introduzir no mercado plataformas desenhadas do zero para serem carros 100% elétricos, e a gente está começando a entrar nisso agora na indústria mainstream, a gente vai ter carros, na verdade, com formatos, interiores, bastante diferentes do que a gente está acostumado, né?
os carros elétricos, eles trazem as baterias embaixo, né? A arquitetura de skate que a gente chama, né? A base é os motores nos eixos e um skate de baterias embaixo. Então, o peso todo do carro está muito baixo e muito bem distribuído. Então, dinamicamente, são carros que fazem muita curva, né? O centro de gravidade está baixo. Então, uma série de coisas que a eletrificação vai trazer melhores do que a gente se acostumou em 100 anos de carro a combustão. Né? Sim, você comentou dos celulares lá no começo, né? E hoje, com os carros elétricos, principalmente o Volvo XC40, tem o infoentretenimento com o Google, né? Ligado ao Google. O que você acha sobre essa tecnologia? Eu acho que é um bom paralelo com o smartphone. Quer ver uma outra coisa que eu passei a ter recentemente em casa? Não tinha antes e não via necessidade, nunca tinha sentido a necessidade, que são esses assistentes tipo Alexa, né? Sim. Esse tipo de coisa que começa a facilitar, quando você percebe, passa a ter, o quanto isso facilita a sua rotina e o quanto isso te traz de outras possibilidades, de outras comodidades, esse movimento está indo para dentro dos carros também, né? Então parece algo que, nossa, mas será que eu preciso? Mas é uma coisa que depois que você passa a usar, abre uma quantidade de possibilidades, de features que você se acostuma muito rápido a ter essas comodidades a mais, né? E agora essa integração total aí com o Google é uma novidade também, né? Sim. Então, o seu celular e o seu carro já é a gente falava muito em smart home, né? Uhum. Agora tem o smart car também, no sentido de ter essa integração do telefone, que é hoje a coisa... Hoje em dia, se você perder a carteira, você fala, putz, resolva isso depois. Se você perder o seu celular, você para tudo, né? Você não vive sem o telefone. Então, a integração entre o telefone e o carro também é muito... É um conforto a mais, né? Sim. E o que você acha também sobre as assistências de condução, segurança? Acho que são importantes, principalmente para quem utiliza muito carro na cidade, no dia a dia, trânsito, né? Muito perigoso. Eu vou te dizer que o assistente de frenagem de emergência me ajudou vindo para cá. É mesmo? Tinha Conta pra gente. um motorista distraído aqui descendo antes da Rua Tito, aqui na Lapa, e era uma tiazinha, bem velhinha, estava bem perdida, ela estava indo para um lado, com pisca para cá, e de última hora ela veio e me cortou. E eu teria freado, mas se por acaso eu estivesse fazendo alguma coisa muito errada, como por exemplo estar olhando no celular, que é muito errado, mas muita gente faz, o carro ele freou antes de eu frear. Então também faz parte um pouco de um caminho natural do que a gente estava falando. Os assistentes de autonomia, eles vão ficando cada vez mais numerosos, cada vez mais sofisticados e vão se incorporando, né, ao costume. Puxa, quando essas coisas começaram a surgir no mercado, aqui nos carros de teste, aqui no Brasil, sei lá, 6, 7 anos atrás, um pouco mais, era ainda meio cru, às vezes o sistema se enganava, e quem gosta de dirigir, quem vive isso muito na veia como eu, às vezes até se irritava, né, com o carro querendo saber mais do que eu, né? E hoje a tecnologia já chegou num ponto que ela é muito orgânica, ela não intervém fora de hora, e quando ela intervém de forma apropriada, e hoje poderia ter me escapado de um acidente, né? Poderia ter me evitado um acidente. Então, óbvio, nesse caso específico, seria um dano material pequeno, mas muitas vezes vai ser a diferença entre um acidente grave ou não, sim, né? Sim. Então, é uma paz de espírito a mais que você tem, né? Saber que você conta com esse tipo de sistema te auxiliando. Outra tecnologia interessante é o One Pedal, né? Também. O One Pedal Driving é algo que também quem nunca guiou um carro elétrico estranha, mas depois que você experimenta é tão mais gostoso e tão mais lógico, né? Para explicar para quem não conhece tanto assim. Sim. O carro elétrico ele confia muito, isso vem sendo desenvolvido na própria Fórmula 1 há muitos anos e hoje já é bastante abrangente. O XC40 Pure Electric tem esse sistema. A regeneração do freio é muito importante, né? Quando você freia um carro, o que você está fazendo do ponto de vista da física, um carro convencional, um carro a combustão, está desperdiçando energia, né? Você está pegando toda a energia cinética, imagina um carro ali, 1,5 toneladas de aço
a 80, 100 km por hora, olha quanta energia cinética tem aí. Você freia, essa energia cinética toda vira calor, né? É o atrito entre a pastilha e o disco, faz o carro frear e aquilo ali esquenta pra caramba. Para manter a analogia com o automobilismo aí, no Fórmula 1, o disco de freio chega a ficar incandescente, né? Você vê na TV o disco brilhando de tão quente, passa de 1000 graus. O carro elétrico, ele cada vez mais busca recuperar essa energia, né? Então você pega, a forma que você mais recarrega a bateria é através da recuperação dessa energia cinética nas frenagens. Então, você pode calibrar isso para diferentes, quanto mais agressivo você deixar essa regeneração de freio, menos você vai precisar usar o pedal do freio. O carro vai, cada vez que você tira o pé do acelerador, ao invés de tentar dar uma analogia aqui para quem está acostumado com carro a combustão, imagina que você está a 100 km por hora em quinta ou sexta marcha num carro manual e você tira o pé do acelerador, o giro está baixo, ele mantém aquela energia, né? Sim. Agora imagina que você está em segunda marcha a 90, 100 km por hora, esgoelando ali o carro. Quando você tirar o pé do acelerador, você vai ter muito freio motor, né? O carro vai frear praticamente sem você precisar usar o pedal do freio, né? Isso, num carro a combustão, não está te dando ganho nenhum, né? Você está desperdiçando combustível, né? Você não está transformando energia cinética em nada. Sim. No carro elétrico, essa energia cinética está sendo recuperada para recarregar a bateria. Então, o One Pedal Driving, ele é muito gostoso no anda e para da cidade, principalmente, porque, literalmente, né, é dirigir através de um pedal só. Ao invés de você estar tendo aqui frear e acelerar no anda e para aqui da marginal, você freia, você acelera. Quando você solta o pé do acelerador, a regeneração dessa energia cinética para recarregar a bateria trava bastante o carro. Então você não precisa frear com o pedal do freio, o carro vai até uma parada total só nessa regeneração. Então você acaba usando aqui, freia, acelera, solta, é a forma mais econômica no sentido de você gerar mais recarregamento da bateria e também é uma forma muito cômoda de você dirigir dentro da cidade aí no anda e para sem precisar ficar buscando o pedal do freio toda hora. E que mitos e verdades, assim, né? De que tipos de mitos e verdades que você acha que você pode desmistificar sobre o carro elétrico hoje? Se a gente já desmistificou vários, muitos, né? Eu acho que tem algumas coisas assim, pegando o histórico, sempre que eu falo de carro elétrico nas minhas redes sociais, que as pessoas levantam mais em relação a dúvidas, perguntas. Uma é a questão da própria neutralização de carbono, né? No Brasil, especificamente, existem países em que, para citar China, que é um país que tem uma matriz energética muito dependente de carvão. Então, na China, se estima que leva cerca de 50 mil quilômetros para um carro na China, onde a energia elétrica é gerada majoritariamente queimando combustível fóssil, que é carvão, para o carro elétrico, entre aspas, passar o carro a combustão no sentido da pegada de carbono. No Brasil, em que 70% da nossa matriz energética é energia limpa, renovável, né, principalmente hidrelétrica e eólica, é praticamente no instante zero já. O carro elétrico ele já é mais verde desde que ele começa a sua vida num mercado como o brasileiro. Então, acho que esse é um mito que quando as pessoas que... Isso é engraçado, assim, na internet, eu brinco sempre, eu cito a internet automotiva brasileira como uma entidade que tem muita gente cri-cri, né, nos comentários ali. Então, uma das coisas que sempre se fala do carro elétrico é, mas e da onde vem a eletricidade? A eletricidade não gera poluição? Gera, mas no caso específico do Brasil, ela gera muito menos, né, do que o processo todo da cadeia da geração do combustível fóssil. Sim. Então, o carro elétrico, ele sim, acho que a coisa mais importante para ser desmistificada é a questão de qual é o impacto ambiental do carro a combustão versus o carro elétrico. Nos países de matriz energética limpa, como o Brasil, o carro elétrico ele já tem uma pegada de carbono menor, praticamente no instante zero, e nos países de matriz energética mais suja, esse momento, digamos assim, que o carro elétrico passa a ter uma pegada de carbono menor que o carro a combustão, ele demora mais a acontecer, mas ele acontece, só é um prazo um pouco maior, né? Uma quilometragem um pouco maior. Sim.
A produção das baterias já foi um assunto muito polêmico antigamente, né? Não sei se eu tô errado. Eu acho que existe pouca informação a respeito, né? Vamos lá, o StarTAC lá que a gente tinha nos anos 90 eram as baterias de níquel-cádmio ainda, né? Sim, Baterias muito agressivas ao meio ambiente. Hoje em dia o padrão, tanto da indústria de celulares quanto da indústria automotiva, são as baterias de íon-lítio, que já tem uma pegada também ambiental bem menor. Mas falando de quando a indústria, o carro elétrico vai se tornar predominante, a tecnologia está sempre evoluindo, né? E a bateria de íon-lítio automotiva, ela é líquida, né? Ela gera o campo magnético com a movimentação de líquido dentro da bateria. E o próximo passo são as baterias sólidas, né? Existem várias startups hoje, nos Estados Unidos principalmente, mas no mundo inteiro, muito dedicadas a isso, várias delas com grande aporte das próprias montadoras. E isso vai diminuir muito a necessidade de certo tipo de minério mais difícil de ser obtido. Enfim, a curva de desenvolvimento tecnológico das baterias também está caminhando para baterias cada vez mais ambientalmente, ou cada vez menos agressivas ambientalmente. sim. O seu livro, ele é movido a gasolina, né? Todo mundo faz essa piada aí, ó, porque o próximo vai ser movido a eletricidade. Não ia chegar fazendo esse... Mas você conta muitas histórias da sua carreira no livro, né? Tem alguma relacionada com carros elétricos? Eu ainda não. A gente vai ter o... Então vai ter o... Então, Ainda vai ter o livro. O Movido à Eletricidade vai ter, porque na verdade o meu livro ele é uma coletânea das melhores reportagens dos meus 20 anos de carreira. Então, são coisas um pouco mais antigas, muito ligadas ao automobilismo, né? A própria eletrificação do automobilismo começou muito forte há 5, 6 anos atrás com a Fórmula E, né? A própria Fórmula 1, uma coisa que muita gente não sabe, a Fórmula 1 ela é híbrida há bastante tempo, desde 2014, né? Os carros de Fórmula 1 hoje, eles fazem 300 km de corrida, que é quanto dura uma corrida de Fórmula 1. A médias horárias aí de 200, uma pista veloz, 240, 250 km por hora, imagina, 300 km, traz isso para o seu mundo do carro comum que a gente usa. Você andar 300 km com uma média de velocidade de 220, 230, 240 km por hora, e um carro de Fórmula 1 faz isso com 100 kg de combustível, com basicamente um tanque de um carro de rua. Então você vê o que é a eficiência energética absurda, ultra tecnológica, nível NASA, que é um carro de Fórmula 1 hoje, justamente porque ele tem o powertrain híbrido que regenera energia cinética, como a gente estava falando do XC40, por exemplo, no caso dos freios, e ele tem um outro elemento que ainda não tem grande aplicação na rua, mas como a gente estava falando, tecnologia, a curva vai sempre nessa direção. O Fórmula 1 também recupera energia térmica. Então é assim que ele tem uma eficiência energética tão absurda. Então, a maior parte da minha carreira aí cobrindo o automobilismo, participando do automobilismo, foi num automobilismo ainda não eletrificado, mas cada vez mais. A gente falou de Fórmula E, da Fórmula 1 GC híbrida, hoje a gente tem a Fórmula E, que é um campeonato mundial de carros 100% elétricos. A gente tem um outro campeonato muito bacana, que é a Extreme E, que grosso modo, a Fórmula E do Rally, um campeonato mundial também, que tem etapas, essa é uma das belezas do Rally, né? Você pode ir direto para o ambiente, para a natureza. Então, a Extreme E, ela compete, vai ter aqui em novembro no Brasil, em Santarém, dentro da floresta amazônica, ela compete em biomas ameaçados, então ela usa a própria etapa para chamar atenção para o que está acontecendo em determinados biomas, e a Amazônia vai ser um deles agora na etapa brasileira em novembro. Então, assim como a indústria, o carro de rua está sendo eletrificado, o automobilismo também é um caminho sem volta, né? Já está em curso e cada vez mais. E tem outras tecnologias que você acha que pode chegar do automobilismo, vamos dizer assim, profissional, né, para a rua? Além dessas que... O grande santo grau, assim, além da eletrificação que se fala hoje, são os combustíveis sintéticos, né? É você conseguir dar uma sobrevida aos carros a combustão a partir de combustíveis que não têm origem fóssil, né? Então também tem muito dinheiro de pesquisa sendo
investido nisso e o quão viável isso vai ser em larga escala para se tornar um padrão da indústria automotiva ainda é um pouco duvidoso, mas é bastante possível que no automobilismo, que consome a gente sempre fala, até essa estatística é famosa também, uma temporada inteira de Fórmula 1 consome menos combustível, queima menos combustível do que um voo transatlântico, um voo de Boeing de Nova York a Londres. Então, num uso muito restrito, o combustível sintético também pode se tornar uma realidade dentro do automobilismo. Você comentou sobre o banimento, talvez, dos carros a gasolina. Seria no sentido total, você acha? Ou... Não acho. Não é como se diz no rádio, não é opinião, é informação. Os principais mercados do mundo. Aqui no Brasil a gente tem um hábito não muito bom de olhar muito para dentro, né? E não acompanhar tanto o que acontece lá fora. E é por isso que a discussão do carro elétrico ainda existe no Brasil. Lá fora essa discussão já aconteceu e já foi concluída. Os principais mercados do mundo, que são os mercados que ditam os rumos da indústria, né? Da onde são as principais montadoras do mundo? Basicamente está falando de Europa Ocidental, de Estados Unidos e de Japão. E um segundo movimento mais peculiar, a China. Os governos da União Europeia, do Japão e dos principais estados americanos, o principal mercado automotivo dentro dos Estados Unidos é a Califórnia, e a Califórnia, por exemplo, o governo da Califórnia já falou, olha, a partir de 2035 não vai mais vender carro a combustão. A Inglaterra é 2040, a Alemanha é 2045, a Suécia, sei lá, não tem todas as datas de cabeça, mas os debates e as decisões e as leis já foram promulgadas, né, já estão... A gente não está mais falando de algo que a gente acha que vai acontecer, está falando de um fato. E é por isso que todas as montadoras hoje têm uma timeline de quando elas vão parar de... todas as montadoras que eu digo que de volume, né? Evidentemente tem... hoje em dia na Itália, por exemplo, tem uma discussão interessante em relação a Lamborghini, essas montadoras muito artesanais que fazem um volume muito pequeno, se vai ser possível ter uma exceção e esses caras vão poder fazer, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 carros a combustão por ano a partir de 2040, quando o carro a combustão não for mais permitido na Itália. E eu acho essa discussão bastante interessante, porque em primeiro momento você passa, faz sentido, né? Sim. Qual é o impacto ambiental que 1.000 carros por ano? Você ainda vê muitos programas ainda, de TV, por exemplo, levantando a questão dos carros a gasolina, né? Meio que, como posso dizer... Eu acho que, na verdade, assim, faço até a minha culpa, porque, na verdade, nesse domingo no Automais, a gente mostrou justamente as diferenças entre o híbrido e o plug-in. Mas porque é a realidade também. Mas eu quero te dizer o seguinte, só para concluir meu raciocínio, num instante zero, parece que 1.000 carros a combustão por ano, se você permitir que isso ainda seja feito, não parece algo tão danoso. Mas, peraí, da onde vai ser feita a gasolina? Como é que vai ser a rede de distribuição disso? Na verdade, o que vai matar o carro a combustão, quando a indústria se tornar predominantemente elétrica, vai ser a própria rede de distribuição da gasolina, que hoje a dificuldade que o carro elétrico ainda tem em mercados como o Brasil. Daqui a 30 anos, você não vai conseguir. Você vai pegar o seu carro a gasolina, se você quiser fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, depois você andar 500, se tiver que encher o tanque, você não vai ter um posto de gasolina. Então, o shift da indústria já está acontecendo. Assim como 100 anos atrás a gente trocou do cavalo para o carro a combustão, agora a gente está no processo de troca do carro a combustão para o carro elétrico. E essas empresas mais tradicionais, elas não podem também transferir para um modelo de carro elétrico, como a Lamborghini? Todas vão ter que. Que especificamente essas de nicho, em alguns mercados, elas estão estudando, estão fazendo lobby para conseguir manter um percentual de carros a combustão ainda. E eu acho que essa discussão é válida e é algo que realmente vai... O funil dessa discussão ainda está 5, 10 anos para frente. Mas a discussão, qual vai ser o padrão da indústria nos próximos
a partir dos próximos 10, 20 anos, essa discussão já foi realizada na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, e muita gente aqui no Brasil não acompanhou, perdeu esse bonde aí, e agora está assustado, opa, peraí, que carro não, carro elétrico já é uma realidade. Tem algo mais a considerar sobre essa? Não, queria agradecer o convite, mandar um abraço aí para o Fábio Seixas, todos os organizadores do Festival PEF. Eu tive o privilégio de palestrar aqui uns 7, 8 anos atrás, tempo em que a gente tinha palestras físicas ainda, foi legal demais, agora as coisas estão retomando, então espero que ano que vem, mais uma vez, a gente esteja aqui batendo papo sobre mobilidade, sobre carro, sobre eletrificação, que é a nossa praia. Com certeza, cara. Obrigado. Valeu, Cauê, muito obrigado.